Sem perseverança, nós não veremos a Deus. Se os irmãos quiserem falar, viu? Está aberto, viu? É participativa a nossa aula. Estou falando, pode. O universo criado, o mundo preparado para o anticristo, a palavra mundo aí, aparece com variados significados ao longo da Bíblia Sagrada. Pode significar o universo criado por Deus, o mundo, a palavra mundo, ou a vida humana, ou o sistema corrompido pelo pecado. Então, ou seja, para o mundo, somente Cristo. O mundo está na última ali, ó, corrompido pelo pecado. Talvez para o nosso olhar clínico, nosso olhar humano, o mundo não tem mais jeito, mas o mundo tem jeito para Cristo. Se o mundo se render a Cristo, se o mundo reconhecer, quando eu falo mundo, é todas as nações, é todos que estão em nossa volta, que ainda não conhece a Cristo, por algum motivo parou no meio do caminho e disse: olha, eu estou decidido a não seguir mais o que é santidade. Por algum motivo ele decidiu seguir o mundo. Ele está com o mundo. Amém? Está dando para entender, irmãos? Glória a Deus. Se não tiver, pode falar, viu? O sistema corrompido pelo pecado está no sentido de mostrar a humanidade em rebelião contra Deus. É destinado ao juízo vindouro. Ou seja, é a condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmão, veja bem, se com isso o camarada às vezes ele decide amar o mundo, mesmo sabendo disso, se está falando que é condenação, se as trevas estão aí, eu tenho uma luz, mesmo assim, olhando para dentro da luz, eu decido ir para as trevas. Irmão, mas o ser humano tem hora que é tribulento, irmão, viu? É por isso que, se nós não deixarmos Cristo dominar o nosso ser, nós vamos para a treva, irmão, mesmo sabendo que tem a luz. Mesmo sabendo que Cristo é o caminho, mesmo sabendo que se eu não ir com Cristo, seguir a Ele, eu não vou alcançar a vida eterna e estar com Ele. Mas, como eu falei, por alguma razão, na circunstância adversa, ele disse: não, eu sei que tem a luz, eu sei que tem um caminho, eu sei que tem a verdade, mas ele resolve dar um pulinho fora, né? E muitas das vezes, nesse pulo fora do desvio, Jesus Cristo vem. Ele deixou o quê? De se preparar. Ele deixou o quê? De se purificar. Ele deixou de entender que Cristo era a única salvação para a vida dele. Ele deixou de entender que, se ele não estivesse na presença diante de Deus, ele não alcança a vida eterna. O perigo do relativismo. Alguns dos irmãos aí sabem o que é relativismo? Alguém pode falar? Só um minutinho, pastor. Acha que o aborto é um pensamento válido. Então, cada ser humano tem a sua verdade e entende aquela verdade como absoluta, como deve ser respeitada. Não existe mais uma verdade só. Existem muitas verdades, onde as pessoas acham que elas podem ter essas verdades, e
elas pensam de forma diferenciadas, né, e acham que aquilo é o padrão correto. Isso é relativismo, é um momento histórico, social, onde cada um tem a sua verdade e sua opinião. E a verdade absoluta, que é aquela pautada na palavra de Deus, ela é descaracterizada, ela é desconsiderada. Ela não é considerada absoluta. É igual que ela fala, muitos caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia diz que só um caminho que é Jesus leva a Deus. Mas muita gente acha que as boas obras levam a Deus, você ajudar alguém leva a Deus, você ofertar na casa de Deus leva a Deus. Não, o que leva a Deus é crer em Jesus Cristo. Então o relativismo é isso, cada um tem a sua verdade e considera aquilo como verdade absoluta, quando não é, porque a verdade absoluta é o que está na Bíblia. Pronto. Os irmãos entenderam? Pastor, tem essa questão de relativismo, a gente precisa entender que... Só para nós... Se o irmão quiser falar, mas só vai dar tempo, viu? Eu vou terminar dentro do tempo, só os irmãos quiserem falar, pode ir, o irmão dar o microfone. Vamos nós participar. É bem rapidinho, só para tentar completar o que a irmã falou sobre o relativismo e essa questão que o senhor levantou sobre a questão do mundo. O mundo que a Bíblia fala, ela divide em três, né? Ela fala do mundo criado por Deus, do mundo que nós vivemos e do mundo corrompido, que esse mundo corrompido nada mais é que essas novas ideias que estão surgindo desde o final da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dois sistemas que governavam o mundo até então. Depois que a União Soviética ela se dividiu, ficou apenas os Estados Unidos como uma forma mais agressiva, né, de governar o mundo. Nós sabemos que é a maior potência do mundo. Mas essa questão filosófica, irmãos, entendam uma coisa. Quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando, às vezes, tão longe da gente, né? Mas não é não. Quem é pai aqui, quem é avô aqui, levanta a mão rapidinho. Quem é pai, quem é avô? Os seus filhos e seus netos estão sofrendo essa carga absurda do relativismo, das ideias filosóficas, que o senhor vai falar mais na frente. Mas que os irmãos entendam uma coisa. A filosofia, do modo geral, ela está introduzindo pensamentos que anteriormente não eram tão levados a sério, mas hoje ele confronta aquilo que nós entendemos como verdade, aquilo que nós entendemos como palavra de Deus, aquilo que nós entendemos como família, aquilo que nós entendemos como uma sociedade bem estruturada. As ideias filosóficas que têm relativismo, que trazem outras coisas, ela quer dizer assim, olha, aquilo que você aprendeu lá no passado, isso acabou. Nós temos uma nova forma de viver. Eu não sei quantas vezes os irmãos já ouviram na televisão dizer assim, a nova família brasileira. A nova família brasileira. Aí trazem, né, uniões homoafetivas, trazem aí uma falta de compromisso com a família, ou seja, eles querem introduzir de forma filosófica, né, isso que o senhor está tratando aqui, essas novas ideias, dizendo assim, olha, esquece o que vocês aprenderam. Esquece o que já foi, o que estava até hoje. Nós queremos mostrar para vocês uma nova forma de viver, uma nova forma de agir. E sendo assim, o mundo está sendo preparado para o anticristo. Exatamente. Quanto mais caos, melhor para implantar essas ideias. O senhor vai falar sobre isso aí. Muito bem, pastor Oswaldo e pastor Arana. Deus abençoe pela participação. É assim mesmo. A aula é assim mesmo, é participativa. Importante que no final tudo dê certo. Nós não somos contra a razão e muitas das vezes entendemos que temos que ter uma participação dos irmãos mesmo para que haja uma compreensão até melhor, maior, atingir uma compreensão maior. Bom? Então, ou seja, é um perigo o relativismo. Agora, nós estamos vivendo esse tempo, pastor Oswaldo disse que sim, né? Os irmãos creem com isso? Nós estamos vivendo esse momento relativismo? É o que nós estamos relatando sobre isso. Então, existe este perigo. Cabe a nós, a mim, a você, ter cuidado. Nada errado. Se te faz feliz, uma proposta. Nada errado, mas se te faz feliz, é assim que o mundo está agindo, irmão. Olha Satanás, então. Olha lá, irmão. Esse aqui, ó. Nada errado aqui, ó. Nada errado. E aí, irmão, viu aí?
justamente isso aí, ó. Nada errado. Se te faz feliz, nada errado. É como se o mundo em si, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, está tudo liberado, e eles vão sempre tentar achar um subterfúgio para que você pense, não, estou no caminho da verdade, mas tem uma coisa aqui que eu posso olhar de forma diferente e dar certo dessa forma. Então, ou seja, tudo aquilo que vai desviar o seu foco de Cristo está no relativismo. Que está de amarelo lá, no sinal de trânsito, o amarelo quer dizer o quê? Atenção! Aí o preto aqui já passou mais do que o perigo, né? O preto aqui já... Quando a assinatura do sujeito vai lá assinar, cada pessoa tem o seu próprio padrão. Uma das coisas que esse que assinou embaixo lá colocou na vida das pessoas, ou seja, você tem o seu padrão próprio. Só que esquece que o padrão foi. Isso, é porque assim, nós somos regidos por um padrão principal, chama-se Cristo, e através de Cristo nós temos um manual, que é a Bíblia, que é a palavra. Então, ou seja, tudo aquilo que foge do padrão